Se não tivermos feito planos e mergulharmos de cabeça, afrontando perigos e metendo-nos em locais traiçoeiros, arriscar-nos-moemos a ser amardilhados ou inundados. Quem disse isso foi Sun Tzu em A Arte da Guerra. A Arte da Guerra é um manual para as pessoas que estudam estratégia nos tempos atuais. Por incrível que pareça, um livro escrito há tanto tempo e que nos ajuda a entender diversas oportunidades e armadilhas, que é o princípio da estratégia. Eu sou Santucci e estamos começando mais um 95 Sim, onde 5% das pessoas nesse mundo fazem a diferença. Pois então, vamos falar de estratégia neste período que começamos nesse nosso papo sobre pessoas que fazem a diferença versus a imensa maioria que é medíocre. E voltando sempre e lembrando sempre que a mediocridade se trata de pessoas que estão na média, de pessoas que não fazem a diferença, que não se compelem nem do frio nem do calor, algo que tanto faz, não é? Por isso, e talvez por isso, essas pessoas continuem no mesmo lugar, porque falta um momento para pensar a própria vida de maneira ao que objetivos quer alcançar. O que de fato pessoas que fazem a diferença no mundo se preocupam tanto, não só com seus objetivos, mas como alcançá-los, se preocupam então com as suas estratégias. As estratégias determinam, de uma maneira geral, o plano que nós vamos seguir, não é? E o que eu vejo, muitas vezes, é que as pessoas se sentem perdidas, se sentem acuadas, se sentem, como disse aqui Sun Tzu, de uma maneira que parece que estão entrincheiradas e não veem saídas para as suas vidas. O que acontece é que antes da gente entrar numa batalha, nesse sentido figurado, nós temos que saber o que nós vamos fazer, como nós vamos fazer, quais são os planos, quais são as armas, quais são as bagagens. Esse assunto, para mim, é tão importante, interessante, é um assunto, evidentemente, em que também eu ganho a vida fazendo, montando marketing estratégico para diversas pessoas e empresas por onde eu já passei, porque é a medida em que nós mais devemos nos preocupar. É claro que muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo já assistiram ali a Tropa de Elite, quando ali o personagem do capitão diz a estratégia, estratégia, enfim, ele repete as palavras em diversos idiomas, ele está ali se referindo ao mesmo assunto. Então, antes de entrar para uma ação, eu preciso, de uma certa maneira, perceber o que eu posso enfrentar. Quais são as possíveis situações, quais são os possíveis cenários. E é isso que nós compomos na estratégia. Nós decidimos, ou definimos, ou conhecemos os nossos posicionamentos e a partir daí eu começo a traçar, na medida em que eu olho para os meus recursos, e isso vale tanto para empresas quanto para pessoas, porque recursos são financeiros, são recursos naturais e são recursos pessoais, recursos de inteligência, recursos de conhecimento, recursos financeiros, evidentemente, e outros tantos recursos que nós temos, esses recursos que individualmente nós vamos ganhando ao longo da vida. Gosto de dizer, está escrito no meu livro Sucesso é o Caminho, que os recursos nós nunca perdemos. Nós perdemos dinheiro, perdemos móveis ou imóveis, mas recursos nunca perdemos. E as pessoas que alcançaram um determinado estágio nunca começam do zero, já começam com aquilo que ganharam em termos de recursos. Portanto, quando eu começo a me sentir enfraquecido, eu preciso entender quais são as estratégias que eu estou buscando para a minha própria vida diante dos recursos que eu tenho disponível. Este é um assunto riquíssimo, vamos explorar muito e eu espero que você esteja aqui comigo todos os dias nessa série
955, onde 5% das pessoas nesse mundo fazem a diferença.